Olá, pessoal, tudo bem? Professora Ana Paula na área, 4 pessoas aqui acompanhando nossa transmissão, que ficará gravada. Muito boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir a transmissão. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada se você estiver estudando na madrugada, porque eu sei que tem alunos aqui estudando na madrugada. Eu sei que tem alunos guerreiros maratonando esses vídeos. E é uma honra ter cada um no canal, ao vivo ou depois da transmissão. Vamos lá, vamos começar? Eu tenho que começar, gente, eu não vou poder esperar assim, muito as pessoas adentrarem a sala virtual, porque realmente é muito conteúdo, né? E o edital é grande, temos muita coisa a estudar, e a transmissão ficará gravada, tá certo? Bem, eu vou começar a nossa transmissão com um pensamento extraído desse livro aqui, magnífico, chamado Cântico. É um livro de Ayn Rand. Oi, Marília, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. A Ayn Rand é uma autora comprometida com a liberdade. O mundo passa, estamos no terceiro milênio, é incrível como a humanidade ela não valoriza um bem tão caro à sociedade mundial que é a liberdade, né? Ayn Rand, antes de eu ler o pensamento, ela nasceu em São Petersburgo em 1905, na antiga Rússia, antes da Revolução Comunista. E ela viveu os horrores do regime totalitário da antiga União Soviética. Ela conseguiu fugir para os Estados Unidos em 1926 e tornou-se uma lenda da literatura filosófica de altíssimo gabarito, aqui é o ápice da cultura erudita. Tudo dela é sobre liberdade. Ela valoriza imensamente o brilhantismo individual, porque ela viveu a falácia do nós, né? A falácia do nós, do coletivismo, ela viveu tudo isso. Então, ninguém conseguiu fazer a cabeça dela de que o regime que cerceia a liberdade dos sujeitos é um regime adequado para o ser humano. Ela ojeriza qualquer forma de coletivismo, qualquer forma de hipertrofia estatal e de atomização do indivíduo. Ela tem horror a isso. E esse livro chamado Cântico é uma ode à liberdade. Ela morreu em Nova York em 1982. Para começarmos a nossa transmissão. Boa noite, Helder. Me escutam bem? Estão me vendo direitinho? Eu vou citar um pensar de Ayn Rand, que é exatamente a página final, uma das páginas finais desse livro. É um livro fininho, gente, mas é um livro muito difícil. Esse aqui eu passei anos lendo. Aspas, imagino como é difícil conceber como o homem que conheceu a palavra eu pode desistir dela e não se dar conta do que perdeu. E a história mundial atual está mostrando que sociedades começaram a se aperceber da falácia do nós e da importância do eu, não é verdade? E aplausos ao povo iraniano que está resistindo bravamente contra o regime totalitário do Irã, que cerceia historicamente humanos deveres. Acredito que o regime totalitário e teocrático iraniano deve estar na prova de vocês. Quem for fazer concurso para a área de técnico de controle tem atualidades, não é mesmo? Então, tudo isso pode vir a ser cobrado. Bem, começamos com o nosso insight positivo. Evandro, que coisa maravilhosa ver você, Evandro. Há quanto tempo? Que bom tê-lo aqui, Evandro. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Peço que vocês peguem o celular de vocês, tá certo? Enquanto vocês vão lá para as postagens do canal, eu já vou compartilhar a tela, tá certo? Eu já vou compartilhar a tela, porque temos questões hoje a resolver, né? Eu vou continuar a nossa maratona aqui de estudo. Deixa eu só abrir aqui o arquivo, me esqueci de abrir no início da transmissão. Deixa eu botar aqui, abrir. Enquanto abre, eu vou
fazer com vocês o caminho. Vamos aqui para o canal, no celular, tá certo? Engenho de Letras Devagar e Sempre. Vamos aqui. Preparei um teste difícil hoje, viu? Bora aqui. Engenho de Letras Devagar e Sempre. Aí, meu povo, chegando aqui ao canal, vocês vão clicar. Toda vida eu ensino o caminho, porque eu não sei que... Eu sei que vocês sabem. Oi, Washington, tudo bom? Concurseiro Luiz, eu acho que é o Washington, né? Tudo bem, Washington? Então, clicando aqui no ícone de posts ou postagens ou comunidades, né? Aqui a gente vai ter um teste. E é um teste de continuidade, tá certo? Vamos continuar a nossa live da Vitória 2. Essa é a terceira live da Vitória pós-edital. Então, é muito importante que você assista a todos os vídeos precedentes, porque aqui a gente está numa escadinha, né? E cá para nós, né? Não, Helder? Eu acho que a gente já subiu muitos degraus, não é verdade? Muitos degraus mesmo. Desde o ano passado que a gente está nessa batalha, né? Então, olha só. Não, Helder, né? Não, Evandro. Espero que você tenha assistido, viu, Evandro, as transmissões passadas. Então, vamos aqui. Gente, esse teste de hoje é sobre a lei anticorrupção, porque eu notei na aula passada que houve, assim, uma dificuldade, né? Uma dificuldade compreensível, porque eu correlacionei a lei anticorrupção com a lei de improbidade administrativa. E desde a aula atrasada que eu venho explicando sobre essas problemáticas. A LIA está no edital de vocês. A LAC, não sei por que cargas d'água não está no edital de vocês. Mas, normalmente, os examinadores perguntam, quando eles colocam no edital LIA, eles perguntam se as sanções da LAC, que é a lei de corrupção, podem ser acumuladas com as da LIA, que é a lei de improbidade administrativa. E vocês já aprenderam comigo que a resposta é não, por causa do princípio da vedação ao bis in idem, não é verdade? Mas o fato de as sanções não poderem ser acumuladas não impede um diálogo de fontes na mesma ação em relação à fundamentação da ação judicial, tanto pelos preceitos da LIA como pelos preceitos da LAC. Aprendemos isso aqui, né? Aí vamos nós. É difícil. Falamos sobre isso na primeira live pós-edital, falamos sobre isso na live 2, aí teve aluno que errou por causa de casca de banana, de questão que eu fiz, não é verdade? E, assim, a gente tem que ficar muito atento a tudo isso aí. Aí eu preparei esse teste aqui para vocês, vamos fazer, tá certo? Aí a gente sai da LAC, definitivamente vai sair da LAC agora. De acordo com os comandos positivados pela Lei 12.846 de 2013, que é a lei de corrupção, que a gente aprendeu que ela atinge pessoas jurídicas que cometem atos de corrupção contra o setor público, a gente aprendeu, julgue os itens a seguir. Ato contínuo, assinale a única alternativa correta. Bora lá. Vamos lá. Item 1. Aplica-se o disposto na Lei Anticorrupção, que é a LAC, às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato de direito, ainda que temporariamente. Resumindo, a LAC é para pessoa jurídica, quer seja essa pessoa jurídica seja personalizada ou não, sim ou não, sabendo isso já acerta. Escreve aqui no chat, o item 1 é verdadeiro ou é falso, enquanto eu compartilho a tela com vocês. Espera aí. O item 1 é verdadeiro ou é falso, meu povo? Quero ler, enquanto eu compartilho a tela aqui. Bora aqui. O item 1 é certo ou errado? Grande, né? Eu vou ler novamente e aí eu quero ver a resposta. Se o item 1 é certo ou errado. Aplica-se o disposto na lei anticorrupção às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado,
bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Certo ou errado? O primeiro item. Bora lá, para eu avançar. Som ok, beleza? Estão fazendo o teste aqui comigo? Bem, eu acho que eu não estou falando sozinha, né? Eu acho que vocês me escutam. Então, para adiantar, pessoal, porque cada minuto aqui vale ouro, vocês sabem disso. Então, o item 1 é verdadeiro. É verdadeiro, Evandro, por todo o exposto na live atrasada e na live passada. A LAC, que é a Lei Anticorrupção, ela é aplicada para pessoa jurídica que opere no Brasil e que cometa atos de corrupção contra o poder público, tá certo? Pouco importa se essa pessoa jurídica é personificada ou não. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. E podem responder aqui, tá certo? Porque a hora de errar é agora. A gente erra aqui para acertar na hora da prova. Item 2. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, isso aqui é uma teoria lá do direito administrativo, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos na lei anticorrupção, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. A responsabilidade da pessoa jurídica na sistemática da LAC é uma responsabilidade objetiva? Sim ou não? Responsabilidade objetiva, ela independe de dolo ou culpa, ela independe de intenção ou não. Cometer o ato de corrupção, se for pessoa jurídica, só há que se provar o quê? O ato, o nexo causal e o dano, não é verdade? Não há que se provar o quê? Dolo ou culpa. A responsabilidade é objetiva, é a responsabilidade lá do direito administrativo, uma responsabilidade objetiva sim. Certo, Helder? Beleza, certo. Item 2, verdadeiro. Então, a responsabilidade, a sistemática de responsabilização da LAC é uma responsabilidade objetiva, uma responsabilização objetiva. Você não precisa provar dolo ou culpa. Você só tem que comprovar que aquele ato gerou um resultado e você comprova o nexo de causalidade, tá certo? O liame. Aí, bora continuar. 3. Verdadeiro, item 1, verdadeiro, item 2. 3. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes, que está dizendo que a pessoa jurídica tem responsabilidade, assim como os dirigentes da pessoa jurídica têm responsabilidade. Me parece tanto quanto lógico isso aqui, né? A responsabilização da pessoa jurídica não exclui individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Certo, perfeito, Helder. Há que se perquirir a responsabilidade da pessoa jurídica e de todos os envolvidos, quer sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Verdadeiríssimo. E o último item do teste de hoje, dia 14 de janeiro de 2026, que está no ícone postagens do canal. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas na LAC. Isso sempre cai em prova, meu povo. O concurso vai dizer o seguinte: excelente, Helder, certo também. O concurso vai dizer o seguinte: há uma pessoa jurídica que incidiu, ou seja, violou a LAC. Os dirigentes conseguiram se safar. Como os dirigentes conseguiram se safar, quer dizer que, como não houve penalização para os dirigentes, a pessoa jurídica vai ser isenta de responsabilidade? Faz sentido um negócio desse, meu povo? Não, não. Então, meu povo, isso item 4 é questão de prova, é questão de Ministério Público. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas na LAC, que são seus dirigentes, administradores, ou qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Todas as opções estão corretas. E da LAC, que eu transcrevi, o que eu já vi cair muito em prova, tá certo? Então, todos os itens estão corretos. Quando terminar o vídeo de hoje, eu peço que vocês
assistam a um pequeno vídeo de 10 minutos que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Eu coloquei assim, confere nosso vídeo correlato, menos de 10 minutos. Já que você está de frente para o computador, não perca o gás e clica aqui nesse ícone e assista a esse vídeo de pouco menos de 10 minutos, tá certo? Que vai complementar essa parte de LAC, que ele pode sim explorar na prova, tá certo? Então vamos lá. Oi, Sara, boa noite. Estamos começando agora. Já falamos sobre o pensamento, resolvemos nosso tema gerador socrático e agora sim, vamos resolver nossa lista. Vocês estão vendo a lista? Estão, pessoal? Eu errei na língua portuguesa. Estão pessoas? Ou está vendo a lista pessoal? Porque pessoal é uma palavra que exprime quantidade, mas é uma palavra pessoal. É uma palavra que, assim, em que pese exprimir quantidade, não é uma palavra plural, tá certo? Então, o verbo é no singular. Eu errei, mas já me corrigi, tá certo? Sim, estamos. Ok, então vamos lá. Gente, depois eu vou disponibilizar para vocês essa lista. Depois eu vou colocar na descrição deste vídeo, tá certo? Porque eu me esqueci, confesso, de colocar a lista de hoje na descrição do vídeo, mas assim que terminar a live, enquanto vocês assistem ao vídeo de 10 minutos, complementar ao nosso conteúdo de hoje, eu vou colocar na descrição o acesso a essa lista, tá certo? Que é a continuidade da lista passada. Oi, Jadner, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, viu? Bora lá, meu povo, vamos começar. Gente, na aula passada, a gente resolveu a lista de nível 1. E agora, eu vou disponibilizar a lista toda para vocês, tá certo? Mas a parte de nível 1 nós já fizemos. Hoje nós vamos resolver as questões de nível 2, tá certo? O que é que eu vou fazer hoje? Misturar tudo, meu povo. Tudo que a gente já estudou, eu vou misturar, tá certo? Por quê? Porque na hora da prova, o examinador, ele mescla todos os conteúdos. E muitas vezes, numa mesma questão, ele cobra vários conteúdos. E eu vou trabalhar em questões hoje que vocês, ao longo da semana, me passaram questões que vocês tiveram dúvida, e eu me comprometi com as pessoas que me passaram questões a resolver, tá certo? E explicar melhor o que eu já expliquei individualmente. Vamos lá. As questões são difíceis. Vlad, buenas noches, hombre. Ahora, vamos lá. Então, olha só. Primeira questão, Vlad, de hoje. Chegou na hora correta. Uma questão da prova CESP relativamente recente, né? A função judiciária, eu, Ana Paula, me nego a escrever uma redação judiciária, porque o poder, pessoal, é uno e indivisível e provém do povo. O povo é toda fonte de poder. Assim está no preâmbulo da Constituição da República, tá certo? Mas, na própria Constituição, várias vezes vai ter poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e o examinador pode tudo. A gente é que tem que o tempo todo andar na linha, não é verdade? Se fosse uma redação, eu escreveria a função judiciária tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários. Ah, já começou bem ou começou mal essa primeira? Função judiciária pode apreciar mérito de atos discricionários? Não. Nas transmissões passadas, do ano passado, que eu fiz aqui nesse canal, com o apoio do professor Valber Siqueira, meu colega cearense, ele me ajudou nessas transmissões. A gente viu que a função judiciária não aprecia o mérito, ou seja, o conteúdo, a conveniência e a oportunidade do ato administrativo. Mérito administrativo não é apreciado pela função judiciária. Já está errado no começo, né? Aqui é mais direito administrativo que a minha matéria. Mas vamos continuar. Aí diz que a função judiciária tem competência, que na verdade não tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Observe que essa questão é uma contradição em si. Que a função judiciária ela pode e deve apreciar a legalidade dos atos discricionários, que são aqueles atos que trazem uma margem de conveniência e oportunidade para o gestor, que a função judiciária
pode apreciar a legalidade do ato? Pode, porque no ato discricionário, pense aí no conjunto. O ato discricionário é um conjunto. E as bordas desse conjunto, os limites desse conjunto é a legalidade. Então, dentro dos limites da lei, o administrador, ele pode escolher, por exemplo, o tempo adequado para deflagrar um concurso público. O tempo adequado para deflagrar um concurso público, a função judiciária não vai se miscuir, não, porque isso é mérito, isso é conveniência ou oportunidade. Agora, a função judiciária pode verificar se o concurso em si observou os princípios lá do 37 da Constituição. Começa mal e termina bem. O falso com o verdadeiro é falso, né? Na lógica aristotélica. Então, falsa a primeira questão. Depois a gente olha o gabarito. Essa questão é uma questão que, na verdade, não é nem uma casca de banana aqui. Eu acho que é uma pacovana, é verdade? Vamos lá. Oi, Priscila, tudo bem, minha querida? Nós acabamos de resolver a primeira, tá certo? Washington, existe um limite do poder, pode até anular o ato, mas não pode analisar o mérito, seria isso? Exatamente, Washington. Só me confirma, viu, concurseiro Luiz, se você é o Washington. Eu acho que é. Perdão se eu tiver errado o nome, tá certo? Eu vou chamar Luiz para eu não errar. Então, olha só. Luiz, sim. Pense no concurso público. A administração, ela decide o tempo mais adequado para promover, Washington, o concurso. A função judiciária, ela não pode dizer quando o executivo deverá fazer o concurso, não. A conveniência e a oportunidade do ato administrativo, isso é do administrador público. Quer esse administrador integre a função executiva, legislativa ou judiciária. Agora, cabe ao judiciário, com base no princípio da jurisdição una, que está lá no 5º da Constituição, que o judiciário não pode ser afastado da função judiciária o exame da legalidade e constitucionalidade dos atos, esse é o princípio da jurisdição una, cabe ao judiciário verificar se dentro dos limites da lei o administrador agiu, tá certo? Se ele respeitou os princípios, se respeitou a lei, se respeitou a Constituição, e você entendeu bem direitinho. Eu acho seu nome lindo, né? O Washington Luiz. Mas eu vou ficar chamando o Luiz para, nas próximas vezes, eu não ter perigo de errar, tá certo? Mas eu sei que você é o Washington, você viu que eu sabia, né? Então, olha só, eu acho que a gente pode sair da primeira. Podemos sair, gente? Todo mundo entendeu a lógica da primeira? Por quê? Tranquilo? Sim, então vamos lá, Sara, vamos avançar. Segunda questão. Já é uma prova mais difícil, né? De 2022, concurso de conselheiro substituto. Sim, deixa eu falar uma coisa para vocês, uma notícia boa. Quem já tem experiência de 10 anos ou mais no serviço público, ou em cargos de administração, no setor privado, em breve, gente, em breve que eu digo assim, cerca de 2 anos, daqui 2 anos, tá certo? Mais ou menos, eu acredito que saia o concurso para conselheiro substituto, o TCRN, porque tem vacância. Assim como tem vacância também no concurso, no cargo de procurador de contas do TCRN. Então, é bem provável que daqui a uns 2 anos, mais ou menos, saia concurso tanto para conselheiro substituto como para procurador de contas. Então, continuem estudando, porque tudo que a gente está estudando aqui aproveita para lá, tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Segunda questão. O Vlad é todo chique. Estão entendendo? Aí o Vlad, yes! Vamos lá, Vlad. Segunda. Com relação, vou colocar aqui segunda, com relação ao controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, princípio da jurisdição una, né, não? Cada órgão tem seu papel, mas quem dá a última palavra é a função judiciária, né? Artigo 5º da Constituição, que vai dizer que não pode ser afastada a prestação jurisdicional.
5º da Constituição, um dos incisos lá, que é o princípio da jurisdição única, que está também no seu edital. Falamos disso, acho que na aula atrasada. Com relação ao controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o item subsequente. Uma reclamação que aponte contrariedade indevida à súmula vinculante, vincular em direito significa obrigar. Quem é que edita súmula vinculante neste país? O Supremo Tribunal Federal. As súmulas são entendimentos pacificados pelos tribunais. Quando se trata de súmula vinculante, vincular em direito significa obrigar. Quando o STF, e só o STF poderá fazê-lo, quando o STF edita a tal da súmula vinculante, ela não é lei, mas tem força de lei. E se tem força de lei, ela obriga, tá certo? Ela obriga toda a administração pública. Então, olhe lá. Uma reclamação que aponte contrariedade indevida à súmula vinculante é incapaz de anular o ato administrativo impugnado e determinar a prática de outro? Certo ou errado isso aqui? Eu quero ler a resposta, não vou dar a resposta de bandeja, não. Certo ou errado? Excelente, Helder. Errado. Por vários motivos, né? Olha só, gente. Se a súmula é vinculante, ela obriga. Então, o poder público é obrigado a seguir. É o elementar. Ana Paula, e se o administrador público não seguir os preceitos da súmula vinculante? Aí a pessoa lesada, e aqui há uma ampla legitimidade, poderá ajuizar uma ação lá no STF, que é a tal da reclamação constitucional, para que a função judiciária analise se o ato viola de fato a súmula, e se violar, o administrador público será intimado a quê? A praticar outro ato em conformidade com a súmula. Essa questão é até mais direito constitucional do que a minha matéria. Por sinal, tem uma súmula vinculante sobre isso aí, que diz exatamente isso que eu acabei de explicar. Tempo. Priscila, eu não posso assegurar os dias que serão minhas lives, tá certo? Por quê? Porque eu vou viajar amanhã e vou passar 10 dias fora. Assim que eu voltar, eu já vou marcar uma com vocês, tá certo? No final da transmissão eu explico melhor, mas para não deixar você sem resposta, toda vida que eu vou fazer uma transmissão, eu já faço a notificação aqui pelo canal. Por isso que é muito importante que todos estejam inscritos com o sino de notificação ativado, tá certo? Eu me comunico com vocês pelo ícone comunidade. Quando eu subo vídeos, que todas as transmissões ficam gravadas, porque é muito importante, de fato, assistir ao vivo, né? Eu concordo contigo, Priscila. Então, eu não marquei a próxima. Quando eu viajar, eu tenho que me organizar para retomar essas lives, mas eu me comprometo com vocês, não no 10º dia, né? Porque eu retorno no 10º dia. Depois do dia 26, possivelmente num sábado à tarde, tá certo? Depois eu vou ver com o Vladimir qual é o dia de jogo de futebol, se é no sábado ou no domingo. Eu quero marcar a transmissão exatamente no jogo do futebol. Eu acho que eu vou marcar no domingo, depois da minha viagem, tá certo? Porque é para atrapalhar, viu, Vladimir? O futebol. Viu? Então, possivelmente eu vou fazer a próxima transmissão. Eu volto dia 22, mas aí eu vou fazer outra viagem. Então, depois do dia 26, eu devo fazer uma transmissão com vocês no primeiro domingo às 5 da tarde, tá certo? Mas eu aviso, viu? Só para importunar o Vladimir, viu? Só para atrapalhar o futebol do Vladimir. Vamos lá. Então, eu acho que a gente pode sair da segunda questão, né? A questão difícil, mais direito constitucional. Depois eu leio o comentário, essa questão. O Helder, dia de futebol, melhor horário, concordo contigo, Helder. Oi, Nete, tudo bem, minha querida? Nete, eu acabei de resolver as suas 2 primeiras questões. Expliquei, mas a transmissão vai ficar gravada, tá certo? E em relação à segunda, que eu considero bastante difícil, eu fiz um comentário e quando eu terminar de resolver as questões, eu leio o comentário, tá certo? Vamos lá, o importante é que você chegou, Nete. Vamos lá. Próxima.
Então, essa segunda questão nitidamente está errada, né, meu povo? Por todo o exposto. Terceira questão. Essa fui eu que elaborei. De acordo com a LIA e alterações posteriores, interrompida a prescrição, a gente aprendeu nas lives passadas que a prescrição pode ser interrompida, sim. A gente aprendeu na live passada que a prescrição do ato de improbidade administrativa se dá em 8 anos. Que a gente aprendeu também que é possível, no curso do processo, o processo demorar muito, ocorrer a prescrição intercorrente, que é uma prescrição que ocorre no curso do processo, é possível sim. Então, de posse disso, vamos analisar a terceira. De acordo com a LIA, interrompida a prescrição, ou seja, quando a prescrição é interrompida, é só me corrigir, eu errei, mas eu vou me corrigir, só um instante. Eu misturei prescrição com interrupção, eu errei, mas vou corrigir agora. Gente, a LIA, a gente sabe que é uma ação judicial, não é verdade? Em regra, o prazo prescricional, por todo o exposto na live passada, é de 8 anos. Então, o processo ele tem várias fases. A cada fase do processo, digamos, interrompe-se a prescrição e começa a correr novo prazo, que é a chamada prescrição intercorrente. Interrupção da prescrição no direito significa que um ato zerou o cronômetro. Explicando de outra forma, ninguém pode ficar eternamente respondendo a um processo, tá certo? A prescrição é um instituto que está a serviço da estabilização e da segurança jurídica, estabilização das relações processuais e segurança jurídica. Não faz sentido você ficar eternamente respondendo um processo. O processo tem prazo para começar, e se não começar no prazo, acontece a prescrição, que em regra, no caso da lei, é de 8 anos. Mas a cada fase do processo, quando é interrompida a prescrição, a gente vai já ver quando é que isso acontece, no comentário essa questão, a prescrição, ela volta a ocorrer pela metade do prazo. Qual é a metade de 8? 4. Então, eu quero que vocês, nesse momento, raciocinem da seguinte forma. A prescrição genérica da LIA é de 8 anos e a intercorrente, que é aquela prescrição que acontece por fases do processo, é de 4 anos. Se você memorizar isso, já ajuda muito, tá certo? No comentário essa questão eu explico melhor. Então, bora lá. De acordo com a LIA, interrompida a prescrição, ou seja, zero o cronômetro, aí a prescrição volta a correr pela metade, que são 4 anos. O prazo recomeça a correr do dia de interrupção pela metade. Qual é a metade de 8? 4. Verdadeiro. Terceira questão, correta. Deixa eu ver se eu expliquei direito, porque eu me atrapalhei no começo, né? Professor não pode se atrapalhar, mas eu me atrapalhei. Oi, Daniel, tudo bem? Daniele, tudo bem, Daniele, minha querida? Expliquei direito, Washington? Posso sair da terceira? Posso? Então, de novo, a prescrição na sistemática da LIA é de 8 anos. Então, tem um prazo para esse processo começar. Em regra, 8 anos é contar do fato gerador, ou tem várias formas de contagem que a gente viu na aula passada, mas vamos partir do seguinte raciocínio. Aconteceu o ato de improbidade administrativa, a regra é que o poder público tem 8 anos para deflagrar o processo judicial, porque a ação civil de improbidade administrativa corre na justiça. Esse processo judicial vai ter fases. A cada fase se interrompe a prescrição. Quando se interrompe a prescrição pela fase do processo, o novo prazo prescricional é de 4 anos. Esse prazo de 4 anos é a tal da prescrição intercorrente, que é uma prescrição no curso do processo, certo? Beleza. Depois eu explico melhor, porque eu trouxe para a terceira questão a própria lei para mostrar para vocês. Isso é muito importante. Como tem LIA na minha matéria, isso deve cair, viu? E se cair, vai ser esse raciocínio. Então, bora aqui, outra do CESP. Essa terceira fui eu que fiz, aqui uma do CESP. Bora lá. Questão recente, gente, 2025. Super recente, né? No que se refere às espécies e aos sistemas de controle da atividade financeira do Estado, julgue o item subsequente. Esse item aqui é a parte final do edital de vocês,
que vai falar de atividade financeira do Estado, né? Atividade financeira do Estado é o processo pelo qual o poder público ofere receitas para financiar as diversas despesas. Essa é a atividade financeira do Estado, oferir receitas para financiar as diversas despesas, tudo supostamente em prol do bem comum, que é o tal do interesse público primário, né? Bem, agora vamos lá. A gente falou muito disso nas lives de 2025. Agora vamos julgar. O sistema de controle interno da União, artigo 74 da Constituição, né? Eu espero que vocês tenham lido, porque cai na prova, pode fiscalizar a utilização de verbas federais, sim ou não? Sim, porque o controle interno está a servir, digamos, apoia o controle externo no exercício de sua missão institucional. Até aqui verdadeiro. O sistema de controle interno da União pode fiscalizar a utilização de verbas federais, onde quer que elas estejam sendo aplicadas. Sim, exemplo, convênio. Às vezes, o governo federal faz um convênio com um estado em prol de um interesse público, tá certo? De determinado interesse, em prol do bem comum. Artigo 25 da LRF, anota aí para ler, que isso cai na banca SES, tá certo? Convênio é instrumento de cooperação. Então, admita a seguinte hipótese. União repassou um dinheiro para o Estado construir uma via pública. Então, o Estado é um mero gestor, nesse exemplo que eu dei, de uma verba pública. Sim, segundo o artigo 74 da Constituição, o sistema de controle interno da União pode fiscalizar a utilização das verbas federais onde quer que elas estejam sendo aplicadas. Até aqui verdadeiro. Até porque é função do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional, 74 da Constituição. Aí vamos lá. Ainda que esses recursos tenham sido destinados a outro ente federativo, claro que sim, o que importa é a natureza da verba. Se a verba é federal, entra em campo toda a rede de controle federal, não é verdade? Verdadeiro. Quem me passou essa questão, se a minha cabeça não falha, foi o Fábio. Perfeita essa questão. Perfeita. Se você compreende, você tem que saber, para você acertar a questão na minha prova, quem é o dono do dinheiro. Quem é o dono do dinheiro, meu povo, é o fiscal desse dinheiro. E você tem que saber muito também que é função do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional. Essa questão foi difícil. Sim, o sistema de controle interno da União, sistema, conjunto de peças e partes que interagem de modo harmônico, pode fiscalizar a utilização de verbas federais, porque o dono do dinheiro é o governo federal, onde quer que elas estejam sendo aplicadas. E como é que isso acontece muito? Via convênios, artigo 25 da LRF. Ainda que esses recursos tenham sido destinados a outro ente federativo. É exatamente a operacionalidade do 25 da LRF. A Banca CESP já pediu para eu dissertar sobre a diferença do 25 para o 26 da LRF. Eu acertei essa questão, porque o 25 vai dizer procurador de contas da Paraíba. Eu fiz esse concurso, eu passei na segunda, porque eu estava fora das vagas, aí não pagava mais a viagem. Olha, pessoal, é o seguinte, o 25 da LRF, você vai ler, dever de casa, ler o 25 e o 26 da LRF, tá certo? O 25 da LRF vai trazer a mecânica da destinação de recursos no âmbito do poder público. E o 26 vai trazer a sistemática de destinações do setor público para o setor privado. Exemplo, lá em Fortaleza, o governo municipal subsidia o carnaval de rua de Fortaleza, que são aqueles blocos carnavalescos, né, os maracatus. Ali é uma destinação do setor público para o setor privado. Está lá no 26 da LRF. Pode acontecer? Pode, se respeitar o protocolo do 26 da LRF. Então, a Banca CESP, normalmente, ela coloca vocês frente a frente com o 25 e o 26 da LRF. O 25 vai trazer as destinações no âmbito do setor público, que é a operacionalidade dessa questão. O 26 vai trazer as destinações do setor público para o setor privado. Veja, anote aí, lê 25 e 26 da LRF, tá certo? Cai em prova, sobretudo dissertativa. Deixa eu ver se eu posso sair dessa questão. Hoje isso é questão difícil. Vamos lá. Ok, beleza. Beleza, vamos lá. Vamos fazer a próxima. Outra da Banca CESP, quinta. 2024, né? Julgue o item a seguir no que concerne a crédito público. Gente,
Crédito público é o nome chique de endividamento no setor público, tá certo? Crédito público, anota aí, é o nome chique de endividamento no setor público. Esse endividamento pode ser de curto prazo, como pode ser de longo prazo. Se ele cobrar crédito público, possivelmente ele vai ficar lá no 29 da LRF. Anota aí, é um saco, viu? Eu não gosto. Parabéns para você se você gosta do 29 da LRF. É muito extenso, cheio de conceito, mas o examinador copia e cola aqueles conceitos e coloca na prova, tá certo? Então vamos aqui. 29 da LRF, dê uma lidinha. Julgue o item a seguir. No que concerne a crédito público, ou seja, endividamento do setor público, despesa pública e fiscalização financeira e orçamentária, com base na jurisprudência do STF, no disposto na 4320, a minha intenção é ter umas aulas com vocês sobre 4320 também, tá certo? Aí bora lá, bora julgar isso aqui. O que é que ele está dizendo? É legítimo ao Poder Legislativo, é legítimo a função legislativa no exercício do controle externo, ou seja, está lá no 71 e 70, ele está lá no 70 da Constituição e no 71, inciso 1, né? É legítima a função legislativa no exercício do controle externo apreciar as contas dos respectivos tribunais de contas, sim ou não? Quem é o fiscal do executivo? O legislativo. O legislativo, pessoal, somos nós lá, nós somos os mandantes. Os parlamentares são os mandatários, eles são os nossos fiscais, os fiscais que nós elegemos. Eles podem apreciar as contas dos tribunais de contas, sim ou não? Sim. Inclusive, é assim que funciona na lei orgânica do TCRN. Quem é que julga as contas prestadas pelo Tribunal de Contas? Errei, vou me corrigir. A lei orgânica do TCRN, a gente vai ver isso aí na próxima live, a lei orgânica do TCRN, ela estipula sistemática de prestações de contas periódicas à função legislativa. Periodicamente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte presta contas à função legislativa, ou seja, à Assembleia Legislativa, tá certo? De novo, porque eu me atrapalhei, aí já estou me corrigindo. Periodicamente, eu só não vou dizer a periodicidade porque eu estou insegura nesse momento em relação à periodicidade, mas periodicamente a lei orgânica do TCRN estipula que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte tem que prestar contas à Assembleia Legislativa. Então, começou muito bem essa questão, né? É legítimo ao Poder Legislativo, no exercício do controle externo, apreciar as contas dos respectivos tribunais de contas, mesmo sendo estes últimos considerados órgãos auxiliares do referido poder. Eu não recordo esse gabarito, mas se eu estivesse fazendo essa prova, eu diria que era verdadeira, tá certo? Eu não estou vendo erro aqui, não. A meu ver, é verdadeira. Os tribunais de contas são órgãos auxiliares de controle externo de governo. Em relação a contas de gestão, eles têm uma função judicante. A gente aprendeu isso em 2025, né? Nas 5 primeiras lives para o TCRN deste canal. Então, por todo o exposto nas 5 primeiras lives que a gente gravou em 2025, eu não estou vendo o erro aqui não, tá certo? Deixa eu ver o chat como é que tá aqui. O que é que vocês acham? Eu não estou vendo o erro. Depois a gente vê o gabarito, certo, Helder? Vlad, certo. Vamos lá. Se errarmos, vamos errar juntos, tá certo? Sinceramente, não estou vendo o erro, sobretudo à luz da própria lei orgânica do TCRN. Não vejo o erro aqui, não. Vamos lá, sexta. Eu estou anotando aqui os gabaritos. Questão recente, né? Tribunal de Contas do Acre. Considerando o controle administrativo intrínseco, os meios para impugnar e a revisão do ato decisório, julgue o item a seguir. O controle administrativo interno, o controle interno, está a cargo de cada órgão, né? Normalmente é feito pelos departamentos de auditoria ou contabilidade. Se caracteriza, aqui não tem razão para essa ênclise, quando não tem motivo para ênclise, é uma próclise, tá certo? Então, aqui deveria ser uma próclise, eu vou ler corrigindo. O controle administrativo interno se caracteriza pelo propósito de buscar confirmar a legalidade ou o mérito do ato exarado pela própria administração.
Gente, aqui é uma contradição lógica. Acho que foi a NET que passou essa questão para mim. Errado. Olha só. O controle interno não é para dizer que o ato administrativo está certo, não. Ele até pode dizer que o ato administrativo está certo se estiver certo, mas se o ato administrativo estiver errado, ele tem que dizer que está errado. Isso é compliance, isso é conformidade. Então, aqui está dizendo, está dando a entender, pelo menos eu estou entendendo desse jeito. Ó. O controle administrativo interno se caracteriza pela finalidade de buscar confirmar a legalidade. Se ele buscar sempre confirmar a legalidade, ele está sendo tendencioso, né? Não? Buscar confirmar a legalidade ou o mérito. Mérito aqui já está errado, porque mérito é conveniência e oportunidade. Quem decide sobre a conveniência e a oportunidade do ato administrativo é o administrador público. O controle interno vê se a lei, se a conformidade do ato está de acordo com a lei, tá certo? Se estiver, atesta. Se não estiver, atesta também. Atesta a desconformidade. Isso é compliance. Compliance é sinônimo de conformidade. Não está dizendo isso, né? Está dizendo que o controle interno busca confirmar a legalidade ou o mérito do ato exarado pela própria administração. É errado, está errado. Mérito é decisão do administrador público. Tudo errado. Pela teoria elementar do compliance, né? Sexta, a meu ver, errada. Vamos aqui. Concordo que esteja... Eu fui de C. Eu tenho quase certeza que está errada essa daqui, viu? Washington. Você entendeu, Washington, por que está errado? Porque o controle interno, ele está a serviço do compliance. Compliance é conformidade, tá certo? A banca CESP gosta desses termos em inglês, viu? Compliance é conformidade. Então, o controle interno vai analisar o ato e vai ver se esse ato está conforme ou não à lei. Se estiver conforme, atesta. Se não estiver conforme, atesta também que não está conforme. O controle interno, ele não verifica mérito, porque mérito é conveniência e oportunidade. E quem decide sobre o mérito administrativo é o administrador público. Para isso, ele cumpre um mandato eletivo ou não, conforme o caso, né? A meu ver, a sexta está errada, viu? Desculpa, acerto, Luiz. A C era da outra questão, perfeito. Bora lá, bora conferir esse gabarito, certo? Vamos lá. A primeira a gente marcou né? Acertamos. A segunda acertamos. A segunda questão é sobre a reclamação constitucional, que foi uma pergunta da NET. E eu me comprometi a escrever um textozinho para vocês, tá certo? Olha o que eu escrevi sobre a reclamação constitucional. Objeto da segunda questão, gabarito errado, acertamos. Vamos corrigir a segunda. A reclamação constitucional é uma ação prevista no ordenamento jurídico brasileiro que tem como principal objetivo preservar a autoridade das decisões do STF. Cabe também a figura da reclamação lá no STJ, mas normalmente a banca CESP, ela cobra em relação ao STF, porque é o STF que pode editar súmula vinculante, tá certo? Aí bora para frente. Bem como garantir desses tribunais, que são considerados tribunais superiores, em determinadas situações. Porque eles, digamos, sedimentam muito as jurisprudências brasileiras, né? O STJ é o guardião da legislação federal. E o STF, teoricamente, é o guardião da Constituição da República. Trata-se de instrumento de natureza excepcional, sim, a reclamação é um instrumento de natureza excepcional. O que se espera é que os administradores cumpram no caso do STF, as súmulas vinculantes, de acordo com o artigo 988, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. A reclamação pode ser proposta por qualquer das partes do processo, pelo Ministério Público ou por quem tem interesse jurídico no cumprimento da decisão. Então, a legitimidade para ajuizar a reclamação constitucional lá no STF é uma ampla legitimidade, tá certo? Quem que pode ajuizar a ação de reclamação constitucional? Qualquer das partes do processo judicial correlato, Ministério Público ou por quem tenha interesse jurídico no cumprimento da decisão, ou seja, quem foi lesado. Segunda, ok. Terceira, certa, acertamos a terceira. A terceira é sobre o que mesmo? É sobre prescrição, né? E eu transcrevi aqui porque na terceira eu falei para vocês sobre a prescrição intercorrente.
que é aquela prescrição que ocorre no curso do processo, que é a prescrição pela metade, se é metade de 4 anos. Artigo 23 da LIA, tá certo? Artigo 23 da LIA, o prazo da prescrição interrompe-se. Quais são as fases do processo que interrompe a prescrição, ou seja, zero o cronômetro, e dali para frente, o prazo prescricional ocorre pela metade, ou seja, 4 anos. Pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, tem aqueles 8 anos para ajuizar. Depois que ajuiza, ninguém pode ficar eternamente com o processo na cabeça, não, tá certo? Durante a ação de improbidade, se o processo ficar parado por mais de 4 anos, acontece a prescrição intercorrente, tá certo? O prazo da prescrição se interrompe pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Outro fato processual que zera o cronômetro. Publicação da sentença, atenção, sentença condenatória, se a sentença for condenatória. Outro prazo que zera o cronômetro. Publicação de decisão ou acordo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência, ou seja, piora a situação porque se a sentença original é de improcedência, quer dizer que não há improbidade, e se o tribunal reforma, quer dizer que o tribunal entende que há improbidade. Outra situação que interrompe a prescrição, publicação de decisão ou acordo do STJ que confirma o acordo condenatório ou que reforma o acordo de improcedência, que reforma o acordo de improcedência, tá certo? Porque o acordo diz que a ação é improcedente, ou seja, o réu se livrou. Aí foi lá para o STJ diz, não, a ação é procedente, ou seja, piorou a ação do réu. Tem prazo para isso. O prazo é de 4 anos. A prescrição intercorrente acontece por fase do processo. Essas são exatamente as fases do processo. E a última fase do processo, que interrompe a prescrição, ou seja, zero o cronômetro e o prazo volta a correr pela metade, pela publicação de decisão ou acordo do STF que confirma o acordo condenatório ou que reforma o acordo de improcedência. Beleza, aqui, difícil, né, pessoal? Mas essas são as fases do processo judicial. Não acredito que isso vai cair para vocês, não, tá certo? Mas a minha obrigação é mostrar. A quarta, gabarito certo, nós acertamos. A quinta, gabarito certo, acertamos. E a sexta, gabarito errado, nós acertamos também. Então, tá aqui as questões de nível 2. Vamos aqui ver. Vamos aqui. Temos algum questionamento sobre as questões de hoje, gente? Desculpe até a redundância, né? Temos alguma observação, me corrigindo a língua portuguesa, temos alguma observação sobre as questões de hoje? Temos. Repito que assim que a live terminar, eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo o link para acessar. Helder. Eu fiquei na dúvida nessa questão 6, eu vou já ver 6, Helder. Se o controle interno poderia ser entendido como a própria administração e assim verificar um mérito. Não. Olha só, Helder. Deixa eu pegar a 6 de novo. Essa 6 não é uma casca de banana, viu? Aqui é uma verdadeira Pacovan. Olha só. O controle interno é um departamento dentro de cada órgão. Onde a gente trabalha, tem um departamento de controle interno. Na função executiva, na função legislativa, na função judiciária, nos tribunais de contas, todos eles têm seus departamentos de controle interno. Normalmente pega o nome de compliance ou auditoria interna. Às vezes eles até colocam controladoria, mas não confundir com a Controladoria Geral do Estado, não confundir com a Controladoria Geral da União, tá certo? Por isso que eles têm evitado usar esse nome controladoria. Na década de 90 se utilizava muito essa nomenclatura. Hoje meio que ela caiu em desuso. Por causa lá do 74 da Constituição, tá certo? Então, os departamentos de auditoria interna ilustram compliance, ou seja, ilustram controle interno. Quando a gente não tem um departamento específico de controle interno dentro do órgão, Helder, normalmente quem faz a função controle interno é a contabilidade, tá certo? Porque a contabilidade, ela é alicerçada em vários pilares. Um deles é o pilar controle.
Então, vamos lá. Dentro do órgão, você tem a função controle interno, seja lá com que não me for, tá certo? Esse controle interno, ele vai analisar se tudo aquilo que está sendo praticado na agenda pública, ou seja, na entidade, está de acordo com a lei. Se tiver de acordo, atesta que sim. Se não estiver, atesta que não. Mas ele tem que atestar a verdade. Ele não é para confirmar a legalidade. Porque nem sempre o ato é legal, não é verdade? E aí, o controle interno, no exercício de sua missão constitucional, ele apoia o controle externo, observando sempre as rotinas de padronização de controle interno publicadas pela Controladoria Geral do Estado, no caso dos estados, Controladoria Geral do município ou Controladoria Geral da União, conforme o caso, tá certo? Então, de modo algum, o controle interno vai deliberar sobre conveniência ou oportunidade, porque quem delibera sobre esse tipo de questão é a cara da banca CESP. Vai dizer que o controle interno ele decide sobre o mérito administrativo. Falso. Quem decide sobre o mérito administrativo é o administrador público, tá certo? Para isso, ele cumpre um mandato, ele cumpre uma gestão. Outra coisa, que no âmbito da entidade, do setor público, no âmbito da unidade contábil, quem define as rotinas de controle interno é a direção geral. Define as rotinas de controle interno, a direção geral da entidade. O controle interno irá verificar se essas rotinas de controle interno estão sendo observadas. Como é que o controle interno vai definir rotinas para ele mesmo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É muito importante que você tenha esse raciocínio para a banca CESP. Quem define as rotinas de controle interno, as variáveis de controle que precisam ser averiguadas, que define tudo isso, é a administração da entidade, é a direção geral. O controle interno vai ver se o que foi definido está sendo cumprido. Aí ele vai atestar o sim ou o não, tá certo? E esse atesto é muito importante por força lá do 74 da Constituição. Deixa eu ver se eu expliquei direito. Helder, eu me fiz entender, Helder? Entendeu agora? Então, não, cuidado aí, a banca CESP ela é craque em fazer esses trocadilhos, e nem sempre é uma questão muito fácil. Se você estiver inseguro na hora da prova em relação a esse tipo de questão, é melhor deixar em branco, tá certo? Porque ela sabe fazer pegadinha nisso aí. Nesse tipo de questão, eu, Ana Paula, que tenho muita experiência em prova da banca CESP, ainda assim eu fico insegura. Eu marco, porque assim, eu confio na minha experiência. Mas vocês viram que eu senti dificuldade, né? Eu não sei se foi nessa sexta, sei lá, tem uma questão aí que eu senti dificuldade. Mas é isso aí, resolver questão. Gente, falta pouco tempo, né? Deixa eu script aqui para hoje. Gente, estratégia para as próximas lives, viu, Priscila? Assim que eu retornar de férias, lá, depois do dia 26, eu vou marcar e vocês fiquem ligados aqui pelo canal, tá certo? Que eu vou fazer o folderzinho, colocar na comunidade, para a gente ter a nossa próxima live. Na próxima live, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar um tempo aqui em probidade, tá certo? Vou dar um tempo, que eu acho que vocês já pegaram uma boa noção. Nas próximas lives, eu vou falar sobre lei orgânica e regimento interno. Tem muita coisa para eu falar para vocês sobre lei orgânica e regimento interno. Mas vocês têm a obrigação de ler toda a lei orgânica e têm a obrigação de ler todo o regimento interno, tá certo? Eu sei que é difícil, mas todo concurso para Tribunal de Contas tem que ler a lei orgânica, tem que ler o regimento interno. É muito importante que vocês já adiantem isso aí. Pegue a lei orgânica, mande com a gráfica, imprimir, pegue o regimento interno, mande com a gráfica, imprimam, e aí dividam o número de páginas pelo número de dias até o concurso, e vão derrubando essas páginas aí, fazendo as anotações de vocês, que é muito importante que vocês utilizem memória fotográfica. É mais produtivo se vocês imprimirem, tá certo? Eu sei que vai custar um dinheirinho, mas vale a pena mandar para a gráfica imprimir. Aí, outra coisa. O regimento, eu vou ficar ampassando, porque o regimento, ele é todo fundamentado na lei, e eu vou trabalhar muito com vocês na lei.
E é importante que vocês leiam para vocês terem dúvida, porque se vocês não lerem, vocês não vão ter dúvida. Aí eu vou trabalhar nos tópicos que eu considerar mais sensíveis para a prova, tá certo, pessoal? Não vou trabalhar em tudo, não. Porque vocês têm que ler, a obrigação de vocês. Já podem ir adiantando, lendo a lei orgânica e o regimento interno. Aí, quando eu terminar a lei orgânica e o regimento interno, eu vou falar em várias lives sobre o acordo de não persecução civil. Porque isso aqui tem um diálogo em resolução do TCE, que ainda as resoluções do TCRN são muito tímidas nesse sentido ainda, tá certo? A gente precisa avançar muito na figura dos instrumentos consensuais de resolução de conflitos. Mas a tendência é essa, tá certo? Então, a LIA, ela vai falar do acordo de não persecução civil, e há uma tendência muito forte de que isso vingue no âmbito dos controles internos. Eu acredito que isso vai ser cobrado, tá certo? Quando eu terminar a parte de lei orgânica e regimento interno, eu vou ter várias aulas com vocês sobre umas 2 ou 3, pelo menos, de acordo de não persecução civil. 3 eu não sei não, mas 2 eu acho que sim. Que isso cai em prova, gente. Esse acordo de não persecução civil, mas eu vou dar um tempo nisso aqui, tá certo? Porque eu acho que a base vocês já formaram. Vamos avançar agora em lei orgânica e regimento interno, tá certo?